Bom, nosso projeto, ele consiste em um sistema de aquisição e monitoramento de tensão, utilizando o STM32 S103C8. O potenciômetro, ele gera uma tensão variável, que é lida pelo conversor ADC do STM32. Depois dessa leitura, o microcontrolador é digitado pelo USB para um programa C Sharp. C Sharp faz a comunicação entre o hardware e o servidor em Node.js. E no servidor, os dados são classificados por inteligência artificial e disponibilizados para a interface web. E além dos principais, implementamos um protocolo próprio de comunicação, um filtro de média móvel, histórico de medições, estatísticas, gráfico, tendência e alertas de tensão alta na interface. A gente vai começar mostrando a leitura da STM32 e leitura do potenciômetro. Começando pelo STM32, a gente conectou o potenciômetro no pino PA0, que corresponde ao canal ADC1 e N0. Como a ADC da STM32 possui 12 bits, a leitura varia de 0 a 4095. Deixa eu mostrar aqui uma função, que é essa daqui, que basicamente, praticamente inicializa o canal analógico. E como o valor zero representa aproximadamente 0 volts, e 4095 representa a tensão de referência, que utilizamos como 3,3 volts. Deixa eu mostrar outra função aqui. Para cada leitura, iniciamos a conversão, esperamos a DC terminar e recuperamos o valor convertido. A gente vai tentar mostrar a próxima função. Nessa função, depois da leitura, convertemos o valor do ADC para milivolts. Para isso a gente utiliza uma regra proporcional entre o máximo da ADC 495 e a diferença de 3,300. Então, quando gira o potenciômetro, a tensão muda e a alteração é detectada pelo STM. Mostra ali, né? Também implementamos um filtro digital opcional. Quando pressionamos esse botão STM32, indica que o filtro foi ativado e acende o lag de indicação. A principal finalidade é reduzir pequenas oscilações e ruídos na medição, sem filtro. A leitura acompanha as mudanças diretamente. Com filtro, as mudanças ficam mais suaves. Então, nessa parte de enviar medição USB, a gente transmite o dado de uma forma com um texto qualquer. A gente cria um protocolo chamado P1I. Como está no exemplo, o primeiro é o campo identifica o nosso protocolo, depois a gente envia a medição, o outro é o estado do filtro e no final o checksum. No computador, desenvolvemos esta aplicação em C Sharp. A classe comunicação serial abre a porta COM, gerada pela USB da STM, e recebe as mensagens. Isso acontece nessa linha. E nessa linha aqui também. Nessa linha, a gente separou os campos utilizando ponto e vírgula e verificamos que o identificador é PI1 e recalculamos o checksum. A gente tem essa função que praticamente recalcula o checksum, porque se o calculado aqui for diferente do que foi recebido, dá um erro e retorna nulo. Depois que você chegar a comunicação e separar bem a comunicação do hardware e lógica do servidor. O nosso servidor ele foi desenvolvido em Node.js. Ele recebe a medição enviada pelo C Sharp e ele valida os dados que é utilizado. Dados que utiliza o modelo que a gente testou, que foi inicialmente em Python, e treinado com scikit-learn. A IA ela foi treinada utilizando nosso conjunto de medições, que foi usado para classificar a tensão em três estados, que é baixo, normal e alto.
A gente primeiro valida o funcionamento do modelo em Python e depois adaptamos a lógica necessária. E assim, a cada nova medição recebida também tem uma nova classificação. Então, e o nosso front-end, ele consulta as medições disponibilizadas pela API e ele apresenta ela de forma visual. Aqui tem a leitura atual que está sendo medida. Aqui a classificação, se for alta, baixa ou média. Aqui tem estado, aqui está falando, alta. E a última utilização, que sempre vai crescendo com a cada medida. Temos o nosso gráfico aqui, que ele mostra a evolução das medições ao longo do tempo. E quando o potencial aumentar a medição, ele vai sempre crescer ou diminuir. E vai ter tendência que é se manter diminuindo, mantendo estável ou aumentando. E aqui também temos histórico de medições, que é só uma tabela que mostra a mesma coisa lá em cima, só que agora de forma mais organizada.